Olá, primeira série, vamos começar um assunto novo agora. Vamos falar sobre transporte passivo. Para a gente entender transporte passivo, eu quero que vocês relembrem comigo o conceito de membrana plasmática que a gente viu na nossa última aula. A membrana plasmática ela é lipoproteica, ou seja, ela é formada de lipídio e de proteína. E essa membrana plasmática ela tem a função de delimitar a célula e ela também vai controlar as substâncias que vão entrar e as substâncias que vão sair da célula. Mas aí fica um questionamento: como que uma substância entra ou sai da célula? Mas antes da gente entender como é que a substância entra ou sai, eu quero que vocês relembrem comigo aqui um conceito importante, que é o conceito de solução. Primeira série, a gente já falou um pouco disso, eu quero relembrar aqui com vocês. O que é solução? Solução é essa mistura de soluto com solvente. Soluto é aquela substância que vai se dissolver no solvente. E quando a gente está pensando em solvente, falando na biologia, a gente vai pensar na água, que é o principal solvente dos seres vivos. Então, eu tenho aí um exemplo para vocês de um soluto representado pelo sal e o solvente sendo representado pela água. Quando eu misturo o sal na água, eu tenho aí uma solução de água e sal. Ok? Lembraram disso? Para conseguir entrar na célula, uma substância pode realizar o transporte passivo ou o transporte ativo. Qual é a diferença desses dois tipos de transporte? No transporte passivo, para a substância entrar, a célula não vai gastar energia. Já no transporte ativo, ele acontece com gasto de energia pela célula, ok? Um tipo de transporte passivo é a difusão. Se eu for olhar no dicionário o que significa a palavra difusão, eu vou descobrir que é o ato ou efeito de difundir-se, estado que é difuso, propagação e multiplicação. Na biologia, vai ser mais ou menos esse significado também. Difusão na biologia significa um soluto que está espalhando, que ele está ocupando o espaço ali numa solução. Quando eu observo essa imagem aqui, eu estou vendo que eu estou adicionando um componente aí nessa solução, um componente em vermelho. E esse componente, quando ele é adicionado à solução, ele não fica concentrado ali naquela região inicial, ele se espalha por toda a solução, como eu posso observar aí na segunda imagem. Eu tenho a substância vermelha ocupando todo o espaço. Então, essa substância vermelha, ela se difundiu, ela sofreu o processo de difusão. Um outro exemplo de difusão está representado aí na imagem. Eu tenho aí uma solução, né? Na verdade, duas soluções. Uma solução mais concentrada, com mais soluto, e outra solução menos concentrada, com menor quantidade de soluto. E com o passar do tempo, o que eu observo? Eu observo que o soluto, ele se desloca da solução que está mais concentrada para a solução que está menos concentrada. Então, ao final do processo, eu tenho aí as duas soluções com a mesma quantidade de soluto. E isso aconteceu devido a esse deslocamento. Eu tenho aí uma membrana separando essas duas soluções. E essa membrana permite a passagem apenas de soluto. Por isso que o soluto saiu aí de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. Eu posso dar nomes para esses solutos. O primeiro aí que tem maior quantidade de soluto, eu chamo essa solução de solução hipertônica. A solução que tem menor quantidade de soluto, eu chamo ela de hipotônica. E no final do processo, quando as duas soluções se igualam em concentração, eu tenho aí uma solução isotônica. Pessoal, na difusão, a gente tem dois tipos. A gente pode ter a difusão simples e a difusão facilitada. Vamos lá para você não se perder. Eu falei com vocês que tem dois tipos de transporte. Eu tenho transporte ativo e passivo. No transporte passivo, eu tenho a difusão. Na difusão, eu tenho dois tipos de difusão. Difusão simples e facilitada. Pessoal, na difusão simples, o soluto ele vai passar pelos lipídios. Lembra que na membrana plasmática eu tenho lipídio e proteína.
Quando o soluto, para entrar na célula, ele vai passar pelo lipídio e não pela proteína, eu estou falando aí de uma difusão simples. Um exemplo de difusão simples que acontece no nosso organismo é a hematose, que é a troca gasosa que acontece no nosso pulmão. Quando a gente inspira o ar, a gente está fornecendo para o nosso pulmão uma grande quantidade de oxigênio. Esse oxigênio lá no alvéolo pulmonar, por ter uma grande quantidade nesse alvéolo, uma grande quantidade de soluto, já que o oxigênio é soluto, esse oxigênio ele vai querer se deslocar para a célula que tem menor quantidade de oxigênio. Então, lembrando, na difusão, o soluto vai de um lugar onde tem muita concentração para um lugar de baixa concentração. Então, na hora que eu inspiro o oxigênio, ele vai querer entrar na célula, porque na célula é o local que eu tenho menor concentração de oxigênio. E o mesmo acontece com o gás carbônico, só que o gás carbônico, ele está em maior quantidade dentro da célula, porque é na célula que a gente produz gás carbônico. Então, na célula está cheio de gás carbônico. O que o gás carbônico vai querer fazer? Ele vai querer sair da célula, porque ele vai para uma região onde tem menor concentração de gás carbônico. E aí eu tenho a troca gasosa, a hematose, que acontece devido à diferença de concentração de oxigênio e gás carbônico que acontece por difusão. Nessa imagem eu mostro para vocês essas substâncias que eu citei passando pelo lipídio, né? Pelos fosfolipídios presentes na membrana plasmática. Já na difusão facilitada, o que acontece? Na difusão facilitada, eu tenho proteínas que vão ajudar os solutos a entrarem na célula. Então, esses solutos que não conseguem passar pelos lipídios, eles vão contar com a ajuda de proteínas para conseguir fazer esse transporte. Um exemplo que a gente tem desse tipo é a glicose. A glicose, para entrar na célula, ela precisa de ajuda de proteínas. Essas proteínas vão reconhecer a glicose e vão ajudá-la a entrar na nossa célula. Como a gente pode ver aí na imagem, essas bolinhas verdes aí representam a glicose. Então, você acabou de se alimentar, né? Fora da célula está cheio de glicose, alta concentração de soluto vai fazer com que, por difusão facilitada, ela consiga entrar na nossa célula. A maioria das nossas substâncias conseguem entrar por meio de difusão facilitada. É mais comum você ver esse tipo de difusão do que difusão simples, do que substâncias que conseguem entrar na célula por meio do lipídio. Tá? A gente tem proteínas que ajudam muitas substâncias do nosso corpo a entrarem nas células. Outro tipo de transporte passivo é a osmose. O que acontece na osmose? Na osmose é um processo onde eu vou ter um deslocamento de água. Então, quem vai se locomover de uma solução para outra, a solução vai ser a água e não mais o soluto, como acontecia na difusão. E essa água, para se transportar de uma solução para outra, ela vai passar por uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que permite apenas a passagem do solvente e não do soluto. Nesse desenho aí, eu tenho duas soluções. Eu tenho uma solução mais concentrada, com mais açúcar, e uma solução menos concentrada, com menos açúcar. O que será que vai acontecer com a água nessa imagem? Será que a água vai se transportar de uma solução para outra ou ela não vai fazer nenhum transporte? Vamos ver aqui na imagem, olha só. Com o passar do tempo, já que eu tenho aí uma membrana semipermeável separando essas duas soluções, a água ela vai sair da solução que está menos concentrada, com menos moléculas aí de açúcar, e vai para uma solução onde ela está mais concentrada, com mais moléculas de açúcar. Então, na água, no processo de osmose, eu tenho a água indo em direção a uma solução que está mais concentrada. Lá na difusão, os solutos iam em direção a uma solução menos concentrada. Aqui na osmose, a água vai para onde está mais concentrado. Pensa que a água ela quer diluir, ela gosta de diluir, então ela vai para onde tem muito soluto, para ela dissolver esse soluto aí, ok? E aí, pessoal, um exemplo para vocês. Eu tenho aí uma hemácia, que é uma célula sanguínea, ela tem esse formato aí redondinho, bonitinho. E essa hemácia, quando eu coloco ela em um meio isotônico, ou seja, um meio no qual a concentração da hemácia é igual à concentração fora dela, na hora que eu coloco ela nesse recipiente, o que acontece com a hemácia? Nada. Por que não acontece nada? Porque a água ela não vai se deslocar de nenhum lado. Por quê?
tanto a concentração de dentro da célula quanto a concentração de fora da célula está igual. Então, não há motivo para a água fazer um transporte, realizar um transporte. É diferente quando eu coloco essa hemácia em um meio hipotônico. O que é um meio hipotônico? É um meio menos concentrado. Quando eu pego a célula hemácia, coloco ela num meio hipotônico, a água que está dentro da célula vai permanecer lá. E aí, quem que vai entrar? Vai entrar a água que está fora da célula. Aquela água que está naquela solução no qual a hemácia foi colocada, ela vai querer entrar na célula, porque é dentro da célula que está mais concentrado. Lembra, a água vai para onde está mais concentrado. Se é na célula, a água vai entrar na célula. Processo natural sem gasto de energia, transporte passivo. Se é transporte de água, eu estou falando de osmose. Se fosse um transporte de soluto, eu estava falando de difusão. E aí, olha o que acontece na terceira imagem. Eu tenho a hemácia sendo colocada em um meio hipertônico. Quando eu coloco a hemácia em um meio hipertônico, ou seja, em um meio mais concentrado do que a própria célula, a água que está dentro da célula vai querer sair da célula, porque a água vai para onde está mais concentrado. Se agora a maior concentração está fora da célula, a água vai sair da célula. E por isso que a hemácia vai ficar murcha. Ela vai mudar o seu formato. Por que ela ficou toda murchinha? Porque ela perdeu água. A água saiu da célula e ficou igual está mostrando aí na imagem, no último recipiente, ok? Pessoal, é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Beijo para vocês.